Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou resolver aqui nesse vídeo as 5 questões de contabilidade avançada e custos da prova 3 de Tecnologia da Informação da Cefaz São Paulo. Foram então 5 questões na prova 3 e eu vou resolver nesse vídeo, só lembrando que na prova 2 eu já comentei as questões de contabilidade geral. No vídeo de gestão tributária são as mesmas questões, legal? Então, sem mais delongas, vamos lá para a análise das questões de contabilidade avançada e de custos da especialidade de TI. Todas as questões foram incansavelmente trabalhadas ao longo do meu curso de questões, ao longo do reta final. Se você, portanto, estuda aí para a área de tecnologia da informação, tem dificuldade em contabilidade, conheça os meus cursos de contabilidade geral, avançada, custos, enfim, tem curso regular, tem curso de questões, tudo para que você chegue no dia da prova e domine as questões que são cobradas pelo examinador sem maiores dificuldades, como foram essas questões cobradas aqui, não é? Então vamos lá, olha só. A empresa Máquinas Fortes realizou em 31 de dezembro de 24 um contrato de arrendamento. Aliás, muitos alunos, né, que estudavam pelo meu material para a área de TI, né, que é o mesmo material de questões comentadas da FCC, falaram, professor, mas eu não acho que vai cair avançada para TI. Eu falei, claro que vai, claro que vai. Então esse aqui é um exemplo disso, né? CPC 06 fala aí de arrendamentos, né? Para utilizar em suas operações, a vida útil econômica é de 8 anos e não terá valor de revenda ao final desse prazo, o valor residual então é igual a zero. O contrato será pago em 4 prestações anuais iguais e consecutivas de 1.180.000, tem uns quebrados aí. A taxa do contrato é de 7%, a primeira prestação vence após um ano. Sabendo que a data de início de contrato, o valor justo da máquina é de 4.200 e o valor presente era de 4 milhões. Então lembra que esse conceito aqui era importante lá no passado, né? Você não precisa mais disso, é só pegar o valor presente para ativação aí do item. Então vamos lá, olha só, reconheceu o quê, né? Reconheceu aqui no dia 31 de dezembro de 24, ele fala um ativo de 4.200, não, é um ativo de 4 milhões, né? Então aqui já está errado, né? E aqui ele fala de um passivo de 4.723.000, não, aqui é 4 milhões também. O lançamento aqui no início, em 31 de dezembro de 2024, será o seguinte, débito em máquinas, né? Máquinas pelo valor de 4 milhões, como eu citei aí anteriormente, aumentando aí o ativo não circulante. Haverá um crédito em arrendamento a pagar, vou fazer aqui o lançamento completo, deixa eu pegar aqui a calculadora, você não precisaria fazer o lançamento completo, tá? Só para fins didáticos. Vou pegar aqui, olha, 4 parcelas, então 4 vezes 1.180, 912,47. Então dá aqui, olha, 4.723.649,88. Tudo isso aqui está lá no passivo. Então você fala, professor, então aqui não está certo? Não, porque lembra que existe uma conta aqui retificadora do passivo pela diferença de 723.649. Eu saí aqui da tela para espirrar. 649. Então essa diferença aqui, olha, também está no passivo, só que retificando, é o tal do encargo financeiro a apropriar, a transcorrer. Então o que acontece? Neste passivo aqui de 4.723.649,88 existe encargos financeiros que serão apropriados no resultado como despesa financeira de 723. Então note que eu falei, você não precisaria fazer o lançamento completo, era só você considerar um passivo de 4 milhões, como eu havia citado anteriormente. Bom, depois ele já fala, olha só, de impacto no resultado de 25, né? Então vamos calcular aqui o primeiro impacto. Lembra que eu falei inclusive lá no aulão, né, da véspera? Esse tipo de questão você precisa calcular a depreciação, que será dada aí pelo custo do item 4 milhões, o valor residual ele falou que é zero. Divide aí pela vida útil de 8 anos, né? 8 anos. Então você tem aí 500 mil reais, né? 500 mil reais de despesa de depreciação impactando o resultado negativamente. 500 mil reais. Então aqui já está errado, né?
Existe uma outra despesa a ser considerada, que é a despesa financeira do contrato. Aí você pega o valor líquido do passivo, que nesse momento é de 4 milhões, e vamos multiplicar pela taxa anual que ele deu, 7%. 7%, isso aqui dá 280 mil reais. Então lembra lá de qual que é o lançamento dessa despesa financeira? Débito no resultado, não é? E crédito justamente nessa conta aqui, olha, digamos uma conta transitória que fica guardando aqui essa despesa financeira que vai ser apropriada no resultado no futuro. Então desses 723 mil a gente está apropriando aqui no primeiro ano 280 mil reais. Então note que o resultado ele foi impactado em 780 mil reais, que é a soma da depreciação com a despesa financeira e, portanto, a alternativa aí é o gabarito dessa primeira questão. Legal? Vamos aqui para a próxima. Próxima questão. Em 1 de dezembro de 2025, a empresa Horizontes obteve um empréstimo no valor de 5 milhões de reais com as seguintes características. Dá o prazo, dá a taxa, dá pagamento aí das parcelas anuais, com vencimento em 1 de dezembro de cada ano, então entende-se que a primeira parcela será paga em 1 de dezembro de 26, né? Bom, para obtenção de empréstimo, houve aqui custos de transação, pagos no ato da assinatura, sabendo que o custo efetivo é de 1% ao mês, então ele quer o quê? Então vamos lá, olha só, a questão aqui que a gente também falou no aulão para vocês, né? Primeiro passo, lembra lá? É só você seguir o passo. Primeiro passo, você calcula o valor de captação líquido, que é o valor do empréstimo, 5 milhões, menos o custo de transação de 285.960 reais. Vamos lá, pegar aqui, ó, 5 milhões menos 285.960 para 4.714.040 reais. O segundo passo é o cálculo do encargo financeiro. É só você pegar o valor de captação líquido, que a gente acabou de calcular anteriormente, e multiplica pela taxa efetiva, né? Cuidado, não é a taxa contratada. Então, taxa efetiva. Bom, como ele falou aqui que isso aqui é ao mês, ele está falando aqui, olha, ao ano, né? Veja que ele está falando despesa financeira no mês de dezembro, né? No mês de dezembro. Então, a gente vai pegar aqui ao mês. Se ele tivesse falado ao ano, a gente pegaria aqui 12,68. Como ele falou, no mês de dezembro de 25, né? A captação ocorreu aqui no dia 1 de dezembro. Lembra que o encargo financeiro vai ser apropriado, então, mensalmente. A gente vai pegar a taxa mensal. Pode ser que você tenha pego alguma questão que trabalha conceito anual. Por exemplo, a captação foi, sei lá, no dia 1 de janeiro de 2025. Se você for apropriar, então, a despesa financeira, não só mensalmente, mas anualmente, você pegaria anualmente, tá bom? Então, depende dos dados do enunciado. Vamos pegar aqui 1%. Então, 1% vai dar 140,4. Então, esse é o valor do encargo financeiro reconhecido em 31 de dezembro de 25. Então, olha lá, despesa financeira de 47.140,40 centavos no resultado. Legal? Então, pronto, matamos, né? Bom, em relação ao passivo, né? Lembra que o passivo aqui na data da captação equivale ao valor de captação líquido, né? Então aqui está errado, seria 4.714.040. Em 31 de dezembro de 25, cuidado, né? O saldo aqui vai ser o valor de captação líquido 4.714.40 mais o encargo financeiro que foi apropriado, mais 47.140,4. Não vou nem fazer essa conta, certamente está errado aqui. Bom, vamos lá fazer essa conta só para a gente matar aí a alternativa E. 4.714,40 mais 47.140,4. Então dá 4.761.180,4. Esse é o saldo do passivo em 31 de dezembro. Veja que eu não tirei o valor do pagamento da parcela, porque a primeira parcela vai ser paga só no dia 1 de dezembro de 2026, então não há que se cogitar aqui a subtração da parcela paga. Para fins de cálculo do passivo, que é o terceiro passo, né? O terceiro passo
é justamente isso aqui, olha, terceiro passo que a gente tanto falou aí nas nossas aulas, né? Então, alternativa B é o nosso gabarito. A próxima questão, vamos ver o que ele fala aqui, olha. Bom, deixa eu sair aqui da frente. Os valores apresentados no balanço patrimonial de 31 de dezembro para os títulos mensurados ao custo amortizado e valor justo por meio de outros resultados abrangentes e o impacto na DRE. Lembra que a gente falou bastante sobre isso, né? Questões de instrumentos financeiros, existem esses dois tipos de questões, ou pede valor evidenciado no balanço ou impede impacto no resultado, é que ele pediu as duas coisas. Então vamos lá. Ele fala que minha empresa aplicou 400 mil em ativos financeiros, sendo 200 mensurados ao custo amortizado e 200 mil mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Ele fala que a taxa é de 12% ao ano e fala que o valor justo dos títulos, né? Lembra que o valor justo do instrumento financeiro mensurado ao custo amortizado não é um dado que a gente vai utilizar. Esse aqui a gente vai utilizar, afinal, o item será evidenciado no balanço pelo seu valor justo, como o próprio nome indica. E qual que vai ser o montante evidenciado no balanço para o título mensurado ao custo amortizado? É só você atualizar de acordo com a taxa contratada. Então, R$200 mil mais o juro de 12% ao ano, que equivale a R$24 mil, né? Então, você vai ter o seguinte, você vai ter R$200 mil mais 12% de juros, 12% de 200 mil, R$24 mil. Então, lembra que o instrumento será evidenciado por R$224 mil. O instrumento financeiro mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, não precisa fazer conta nenhuma, é só pegar aqui o seu valor justo de R$232 mil. Então, olha lá, 224 e 232. A gente já fica entre duas alternativas, né? E quando o impacto é no resultado, o que você tem aqui impactando o resultado? Vou abrir aqui um razonete, olha. O que houve de impacto no resultado? Houve a atualização do título, né, que foi feito a débito no título mensurado ao custo amortizado e a crédito em receita financeira. E lembra que o instrumento financeiro mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ele também sofre essa atualização. Só que além da atualização, ele também sofre ajuste a valor justo. Você não precisa se preocupar com o ajuste a valor justo, porque ele impacta o quê? Os outros resultados abrangentes, ou seja, a conta ajuste de avaliação patrimonial e não o resultado, que é o foco da questão, né? Então, note que tanto o instrumento mensurado ao custo amortizado quanto o instrumento financeiro mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes terão esse ajuste em função da taxa contratada e, portanto, R$48 mil é o impacto no resultado. Apenas ressalto que esse instrumento financeiro mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ele tem adicionalmente ali um ajuste ao valor justo de R$8 mil, né, que é o que falta para chegar até 232, mas esse ajuste de R$8 mil vai lá para a conta ajuste de avaliação patrimonial, então você não precisa se preocupar com ele, impacto PL e não o resultado, que era o foco da questão. Então, alternativa C é o gabarito. A próxima questão, vamos ver o que ele fala. A companhia instável adquiriu 60% das ações da companhia Flores por R$5.500 à vista na data da aquisição. O patrimônio líquido contábil era de 6 milhões e o valor justo do PL era de 8 milhões. Ele fala que essa diferença é em função de um terreno, né? No ano de 25, só lembrando que a aquisição ocorreu no dia 31 de dezembro de 24, a investida apurou um lucro de 800 milhões, apurou ajustes acumulados de conversão de 200 mil devedor, então diminuindo o seu PL, e distribuição e pagamento de dividendos de 200 mil. Com base nessas informações, reconheceu o quê? Olha só, na data aqui da aquisição, ele fala que reconheceu um ativo no valor de 4.800. Olha, como regra, o reconhecimento se dará pelo valor pago, né? Pelo valor pago de 5.500. Mas não necessariamente. Como regra é assim, mas não necessariamente. O que você tem que saber para verificar se a regra foi aplicada ou não? Calcule o goodwill. Se o goodwill for positivo, o valor reconhecido inicialmente é o valor pago. Então vamos calcular aqui o goodwill, né? Lembra lá, goodwill é o valor pago, 5.500 menos o valor justo do que você está adquirindo. Só cuidado que você está adquirindo 60%. Então, 60% do valor justo de 8 milhões. Então, dá 5.500 menos 4.800, né? Dá 700 mil. Como o goodwill ele é positivo,
Então, a gente cai naquela regra, o reconhecimento inicial é pelo valor pago, né? Olha lá, um ativo de 5,5 milhões na data de aquisição. Bom, em função desse lucro, lembra que haverá aplicação da equivalência patrimonial, 60% vezes 800 mil reais, o que dá 480 mil reais. Isso aqui aumenta o saldo do investimento. Aumenta o saldo do investimento lá na contabilidade do investidor, né? Então veja que a equivalência patrimonial aqui não é de 360, não é de 240. Já matamos aí duas alternativas. Ele fala que houve um ajuste acumulado de conversão na investida. Então lembra que o investidor vai reconhecer isso de maneira reflexa. Como esse lançamento diminuiu o PL da investida em 200 mil reais, eu tenho que diminuir o valor desse investimento na medida em que eu tenho 60% desse investimento. Então você pega aqui, olha, 60% vezes 200 mil reais e faz um ajuste negativo de 120 mil reais. Qual que é o lançamento? Crédito em investimentos, né? Olha lá, estou diminuindo o valor do investimento. E débito em ajuste acumulado de conversão de investida lá no PL da investidora, 120 mil reais, diminuindo o seu PL. E distribuição de dividendos, né? Quanto que a empresa que tem direito? Ela tem direito a 60% disso, ou seja, ela tem direito a 120 mil reais. Lembra que isso aqui provoca uma diminuição do investimento. Na medida em que haverá aqui um débito, como já houve o pagamento, um débito em disponibilidades e um crédito em investimentos em controladas, por exemplo. Legal? Então, olha só, é só a gente abrir agora um razonete para descobrir o saldo desse investimento, que foi reconhecido inicialmente por 5.500, depois houve um lançamento da equivalência patrimonial de 480, houve um lançamento reflexo dos ajustes acumulados de conversão de 120 e houve também aqui o lançamento de 120 em função dos dividendos. Então o que a gente tem aqui? Olha, dá 240, né? 240, 5.740, então 5.740. Esse é o saldo final do investimento. Questão aí que a gente bateu muito, né? Bateu muito aí na nossa preparação pós-edital. E por fim, a última questão de contabilidade de custo, que a gente também bateu bastante, né? Mas vamos lá. Olha só, no mês de dezembro de 25, a empresa produziu 2.000 unidades, seu único produto. E tem aqui, olha, matéria-prima de R$30 por unidade, mão de obra direta, R$10 por unidade, né? Então veja que a gente tem aqui, olha, custos variáveis de R$40 por unidade. Dá despesas variáveis, dá despesas fixas, dá também, olha só, custos fixos, né? Custos fixos totais de 54 mil reais. Se você quiser calcular o custo fixo unitário, é só dividir por 2.000 unidades. Então, o custo fixo unitário é igual aí a 27. 27, ou seja, 54 mil reais dividido aí por 2.000 unidades. Legal? Então, olha só, ele fala que o custo unitário de produção foi de 73. Não, foi de 40 mais 27. Dá 67. Isso aqui está errado. Não é? Só lembrando aqui que ele adota o custeio por absorção, que é aquele que apropria o produto todos os custos, né? Foi o que justamente a gente fez, custos variáveis e custos fixos, somando aí 40 com 27, você chega em 67. O que mais que ele fala? O custo dos produtos vendidos foi de tanto. Vamos ver quantas unidades ele vendeu. Ele produziu 2.000 unidades e ele fala que não havia estoque inicial e foram vendidas 1.100 unidades. Então, 1.100 unidades vezes 67. Quanto que dá isso aí? Dá 6.700 mais 670, né? É isso. 73.700. Tá errado aqui. Ele fala que o resultado apurado pela empresa foi de 353. Vamos para o estoque final primeiro, que é uma conta mais fácil. Se eu produzir 2.000 unidades e eu vendi 1.100, quer dizer que eu tenho no estoque 900 unidades vezes 67. Então a gente tem 67 mil aí menos, ou se você preferir, menos 6.700, enfim, 90%, 67 mil, tudo a mesma coisa. Dá 60.300, né? 60.300. Então tá errado aqui. Então vamos ter que calcular o resultado líquido, que é o que dá um pouquinho mais de trabalho, né?
Vamos pegar aqui, olha, o preço unitário de venda, R$500, né? Então essa aqui é a nossa receita bruta, não é? Receita bruta. Aliás, vamos fazer o seguinte, para facilitar a nossa vida. Vamos abrir aqui um razonete e a gente calcula aí o resultado. Então olha só, preço de venda, R$500 vezes 1.100 unidades vendidas, não foi isso? 1.100 unidades vendidas vezes R$500, 550 mil é a receita. 550 mil a receita. Ele fala que tem impostos sobre vendas de 10%, então já vou considerar aqui, ó, R$55 mil. Ele fala que tem comissão de venda de 6%, né? Então 550 vezes 0,6, né? 550 vezes 0,06, né? Dá R$33 mil. R$33 mil de comissão. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem o custo dos produtos, né? 67. Então vou pegar aqui 67 vezes 1.100 unidades. 1.100 unidades. Aliás, a gente já tinha até calculado isso aqui, né? 73.700. E a gente tem aqui algumas despesas. Olha, despesas variáveis de 6 por unidade. Então 6 vezes 1.100 dá 6.600. A gente tem despesas fixas aqui, olha, de 28 mil. Eu imagino que a gente tenha considerado tudo aí, não é? Vamos lá então. 550 menos 55 menos 33 menos 73.700 menos 6.600 menos 28 mil dá 353.700. Portanto, a alternativa C aí é o gabarito dessa questão. Enfim, com isso a gente finaliza a análise das 5 questões de contabilidade avançada e custos na prova da Cefaz São Paulo para o cargo de gestão, né? Especialidade de tecnologia da informação, perdão. Lembrando que ontem eu fiz análise das 35 questões da especialidade de gestão tributária e a P2, né? A P2 que tinha ali 15 questões de contabilidade geral, foram aplicadas para as 2 especialidades. Então a diferença fica ali na P3, já comentei ontem. Hoje comentei aqui com vocês então as 5 questões da especialidade de tecnologia da informação. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não domina a contabilidade e quer gabaritar as suas provas, seja da FCC, Banca Sebrasp ou FGV, conheça os meus cursos de contabilidade. O link está na descrição deste vídeo. Um grande abraço e até a próxima.